Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar aquelas animações de sprites do Mario que vocês veem aqui no canal e como criar essas animações. Vai ser uma série de tutoriais. Cada tutorial eu vou ensinar uma coisa. Hoje eu vou ensinar como criar sprites customizados e se preparar para editá-los. Bora lá! Vamos começar então. Bora! Pesquisando, vai no seu navegador e pesquisa aqui The Sprite Scissors. Você vai aqui o The Sprite Scissors NES, pesquisa The Sprite Scissors NES Super Mario Bros. Vai ser uma série de tutoriais, tá? Pronto, aí que você pesquisou The Sprite Scissors NES Super Mario Bros, você vai nesse primeiro. Pessoal, cheguei aqui no The Sprite Scissors. Você vai aqui em Mario Luigi, baixa os sprites, segue esse tutorial exatamente como eu tô fazendo. Agora você vai pesquisar aqui Pixlr Editor, um editor de fotos gratuito, e eu vou mostrar o que você vai fazer no Pixlr. Você coloca os sprites que você fez você baixou, e agora você recorta para que fique o máximo do Mario que você quer. O Mario parado eu vou baixar, tá? O Mario genérico. Aqui você baixa em JPG, mas você também tem que aumentar a resolução para 100 e salvar. Pronto. Agora você vai aqui no Skill. Aqui você importa os seus sprites do editor de fotos. E aqui vai chegar o Mario. E aqui você basicamente pega o balde de tinta. E se ele não for, você vai ter que apagar manualmente o negócio. Pode querer, por exemplo, deixar a paleta de cores como está. Mas o que eu faço é o seguinte: eu vou importar a paleta de cores dos meus Marios, tá? Eu vou importar a minha paleta de cores aqui, né? Pronto, já importei. Aqui a paleta de cores. Eu contorno com a minha paleta de cores. Pessoal, está assim o Mario. E agora ele tem a paleta de cores dele. Então, agora você pode fazer o que você quiser. Eu vou fazer na prática uma animação dele socando. Bora lá. Começo com o soco assim, né? Ele começa assim. Deixa ele parado por alguns frames. O próximo frame ele vai se preparar para socar. Ou seja, ele vai levantar o braço. Vamos aqui. De novo, mais um. Agora ele vai para cá assim. Depois ele vai virar o braço e socar. Vai ficar assim. Agora ele tá se preparando para o soco ainda, né? Tá? Eu sei que tá meio feio, mas vocês vão entender exatamente o que eu vou fazer. Eu vou aqui colocar um outro frame pro Mario não ficar tipo assim. Não, ele tipo modificar do nada. Vamos colocar um frame aqui, ele mais assim, né? Assim, fica mais realista. Quanto mais frames tem a sua animação, melhor ela fica. Isso é fato. Você não precisa adicionar o máximo de frames possível, mas quanto mais frames ela tem, melhor ela fica. Já tô. Agora o Mario vai esticar o braço dele. Por mais que pareça estranho e mal feito, quando ele estica, ele fica muito mais exagerado o soco. Isso é uma sensação de que ele tá socando mesmo, que ele tá. Entendeu? Ó, olha como é que fica. Eu ainda vou modificar aqui pra ele ficar. Pra ele dar umas modificadas ainda, né? Mas aqui, ó. Olha. Agora
ele não vai agora. Ele vai voltar para a posição dele parado. Eu pego esse dele parado. E aqui eu faço ele socando pelo outro lado. E agora nós temos que mudar o FPS. Vamos aumentar o FPS aqui para... Agora sim parece que ele tá socando. Parece que ele tá... Pronto, primeira animação criada. Uma coisa que vocês precisam saber. Se vocês quiserem exportar em baixa resolução, ele não vai funcionar no vídeo. Ele vai ficar em baixa resolução. Não vai dar para adicionar. Mas... se você exportar em baixa resolução, dá para você modificar. Então exporta um em baixa resolução e o outro em alta resolução. Fiquem sabendo disso. Olha, fica assim, ó. Fica bem ruim, né? Mas aí se eu importar ele pro Piskel, ele vai ser modificável. Eu vou exportar agora em alta resolução. E agora ele não vai ser modificável, mas ao mesmo tempo ele vai estar perfeito para adicionar no vídeo. Olha, está em boa resolução. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer também uma animação do Mario. Vamos apagar o que tem aqui, né? Vamos. Esse daqui eu vou voltar pro normal, né? Agora eu pego o branco. Eu acho que o braço dele... Eu acho que a mão dele, eu acho que é um a menos. Tá. Ok, agora tá certo. É o seguinte, agora que nós temos outro Mario parado, vamos colocar o seguinte. Agora eu vou ensinar um negócio que pode ser bem legal. Se você quer que ele fique com um corpo, mas ao mesmo tempo, você não quer criar um milhão de corpos com mesmas expressões. É o seguinte, você vai fazer uma cabeça separada. Apaga tudo que você tem do corpo. O corpo depois você faz separado. E aqui você faz o Mario Bravo, por exemplo. Mario Bravo. Exporta ele, simplesmente. Agora, é só você pegar o negócio aqui. Fiz a cor errada, mas ok. E aqui, você simplesmente coloca. Aqui, você simplesmente deixa o olho dele menor. Como se ele tivesse surpreso ou alguma coisa assim. Basicamente isso para você modificar. Para ele falando, eu faço o seguinte. Eu coloco aqui o negócio aqui. Aqui já parece que ele tá abrindo a boca. Pronto. Parece que ele tá abrindo a boca. Agora, se eu quero, por exemplo, deixar que ele abra a boca de múltiplas expressões, eu adiciono um negócio aqui. Eu posso apagar esses aqui. E, tipo assim, fica bem legal. Isso é uma técnica boa. Agora, eu vou explicar um movimento. Agora eu vou explicar como fazer um Mario de frente. Ó, copiem o tutorial, exatamente como eu estou fazendo, para vocês não terem dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, tudo bem, pode perguntar. Aqui, faça o Mario 2 pixels aqui. Depois 4 pixels. Depois 6 pixels. Depois 8 pixels. E aqui eu acho que já tá bom a cabeça do Mario. Então, tá parecendo uma aberração. Mas ok. Aqui, vamos fazer o Mario abrindo a boca. Olha que isso não parece o Mario. Olha que isso não parece o Mario. Ih, tá com alguns erros e tudo. Isso. Assim. Que é fácil de modificar, entenderam? Aí aqui, pronto, o Mario tá de frente. Eu sei que a boca dele ficou meio estranha. Vamos tirar aqui. Pronto, mas não faça exatamente igual.
outras pessoas fazem, outros canais fazem. Não faça exatamente igual. Então, pessoal, agora eu vou mostrar. Você vai baixar Stiflets de Super Mario Bros. Do Google. Não precisa ser do Google, qualquer navegador. Você pode baixar e baixa eles. E basicamente agora o que eu vou mostrar para vocês num editor de fotos. Vá no seu navegador e pesquise Canva. Pesquise aqui miniatura do YouTube. Aqui que eu faço as minhas thumbnails. Eu não utilizei o Canva, eu utilizei Pixel Editor, que por algum motivo Pixel Editor é o único compatível com o Pixel, sei lá por quê. Vamos aqui. Vamos. Aqui, ó. Eu tenho aqui esses blocos, né? Tem esses blocos. Você basicamente vai criar uma folha com os blocos encaixados direito, tá? Isso eu não vou mostrar exatamente como fazer. Aí você também vai criar uma folha com as nuvens, né? Eu vou mostrar como que você vai usar cada sprite. Você vai também baixar enfeites para sua animação. Eu vou ensinar agora o DaVinci Resolve. O link do download do DaVinci Resolve estará aqui na descrição. E é o seguinte, eu vou ensinar como mover keyframes, criar cenários. Vai ser um pouco complexo, pode ser que vocês depois, tipo assim, fiquem, tipo, será que isso, tipo assim, talvez dê errado algumas coisas. Qualquer coisa que dê errado, pode deixar a dúvida nos comentários. Eu vou pegar os arquivos e arrastar pro DaVinci Resolve na aba de Media Pool. Vou pegar os arquivos, vou pegar todos aqui que eu tenho de... Inclusive criei uma biblioteca com os Marios e outros personagens, tá? Porque isso vai servir bastante. E basicamente isso, importei. Agora, eu vou começar a construir o cenário. Primeira camada do cenário vai ser o chão. Lembra que eu ensinei para fazer o negócio com os bloquinhos do chão? Agora você vai precisar disso. Clique em Crop. Vou cortar até a aba certa, né? Transforme. E pronto, já começou o negócio aqui. Tá ficando assim. Ok, isso parece um chão. Agora eu aumento bastante o chão. Agora é o seguinte. Eu vou colocar a segunda camada, a camada de baixo do chão, que vai ser a camada de trás de todas, que é o céu. Vamos colocar aqui um céu azul, como que poderia ser o céu, né? Tá. Aí aqui está o céu. E aqui, até agora, o cenário está assim. Agora nós precisamos colocar as nuvens. As nuvens, eu não falei da folha de nuvens no outro tutorial. E aqui eu vou tentar achar aqui a folha de nuvens que eu criei. Pronto, pessoal, eu importei a folha com as nuvens. E aqui, as nuvens estão assim. O cenário está parecendo com profundidade, mas está um pouco estranho. E eu vou ensinar como mudar isso. Primeira coisa, eu vou aumentar as nuvens para que fique uma proporção diferente. E aqui eu coloco os blocos. As nuvens, elas vão ficar diretamente aqui em cima. E vão ser nuvens um pouco menores. Aí vai ser tipo um negócio com nuvens mesmo. Aí depois eu abaixo a opacidade aqui, ó. Abaixo um pouco a opacidade. Para isso que a gente colocou o fundo azul. E aí, qual é a opacidade abaixada? A gente vê qual medida ideal. Eu vou adicionar também esse negócio aqui, que eu vou ter que remover o fundo. Vou subir um pra cima. Vou ter que remover o fundo desse. É um chroma key, então eu vou aqui, resolvo FX, pesquiso
Ó, isso daí vai servir bastante pra vocês. 3D Keyer. E pronto. E aqui eu coloco pro Resolve X. Depois eu explico esse trem de abas. E pronto. Coloquei o chão. Mas vocês não acham que a proporção tá meio estranha? Exatamente. Então eu vou abaixar um pouco a proporção. Bom, pessoal, vamos continuar montando o cenário aqui. Vou encaixar esses chães aqui. Pronto. Aí a proporção está boa. Mas agora temos um outro problema. Você vê as nuvens paradas no cenário estático, sem muitos enfeites. Vamos pegar aqui um enfeite que eu gosto, que é esse morro aqui. Vamos adicionar, ele tem que ficar atrás do chão, obviamente, né? Então vamos pegar ele aqui. Aqui. O morrinho tá aqui. É um morro... Aqui esse é o de baixa resolução. Tem que prestar atenção se é o de baixa resolução ou de alta resolução. Presta atenção nisso, tá? Aê. Adicionei. E aqui parece enfeitado. Mas tem um negócio que dá uma sensação de que é um cenário muito estático, né? É um cenário muito estático. E isso, eu sei como resolver isso. Bom, primeira coisa. Ache tudo que tem aqui para onde estão as nuvens. Aqui, ó. Eu vou cortar tudo que tem aqui para todos ficarem na aba onde tem as nuvens. E eu vou explicar tudo aí, para deixar o cenário menos estático. As nuvens, elas vão se mover sutilmente. Então, aqui, marque. E agora eu vou ensinar um negócio que, à primeira vista, pode parecer um pouco estranho e um pouco complexo, mas eu vou mostrar o que você vai fazer com os keyframes. Keyframes são um negócio que você define o ponto A e o ponto B da sua animação. Vamos pensar o seguinte, começa lá, começa em um lugar. Vamos pensar nesse carrinho aqui. Começando aqui e depois no outro keyframe ele está aqui. Aí vai se mover. É basicamente isso. Então vamos marcar o primeiro keyframe. Espero que essa explicação tenha funcionado. Vamos ir bem para longe mesmo. Marcar o outro keyframe, porque as nuvens vão só se mover sutilmente, né? Então, e aqui eu vou indo um pouco mais para cá. E aqui vai mover e vai voltar um pouco. E vai ficar basicamente assim, ó. Ficou um pouco ruim e tudo, mas isso é basicamente isso que vocês vão fazer. E bora copiar aqui. O cenário ele vai ficar assim várias vezes. Um loop. E vai ficar assim. Ficando bem legal, né? Tá ficando bem legal. Então aqui está perfeitamente encaixado. E agora eu vou ensinar uma coisa que, tipo assim, pode ser um pouco complexa no início. Aqui eu vou mexer o chão um pouco mais pra cá, né? E aqui esse outro chão, eu vou mexer ele um pouco mais pra cá, já que é um vídeo exemplar. Ficou assim, né? Eu vou ensinar agora como deixar os keyframes do Mario mover um personagem com um negócio que foi feito para mover objetos. Primeira coisa que vocês precisam saber. Eu vou criar uma cena completa com vocês.
eu vou criar uma cena do Mario socando o Goomba, socando, e depois ele vai pular. É isso a cena. Por mais que pareça pouco, isso é tudo que vocês precisam saber para vocês criarem uma animação completa. Entendido? Então bora. Vamos primeiro pegar o Goomba. O Goomba eu tinha feito um sprite dele machucando. E ficou até meio exagerado. Ficou legal até. Então, vamos procurar aqui o Goomba. E o Mario ele vai socar até ele ficar desesperado. Eu usei isso em uma animação no canal. E eu vou usar aqui também. É reutilização, né? Reutilização de sprites. Que é um negócio que a gente vai usar muito. A gente deixa eles um tamanho bem pequeno. Que fique proporcional à tela. Tenta encaixar ele o máximo possível no chão. Ok. Agora deu o sprite do Mario socando. Vamos pegar aqui. Pessoal, peguei o sprite do Mario socando que a gente fez no outro vídeo. E agora eu vou encaixar ele de forma que ele soca o Goomba. Então vamos pegar o sprite aqui. E agora eu vou abaixar ele para que ele fique bem no tamanho da tela. Ele tá muito com um tamanho parecido com o do Goomba. Pronto, assim tá bem proporcional. Agora ele vai socar o Goomba. Olha, ele vai se preparar. Ele vai dar aqui um soco. Aqui, pronto. Ele deu o soco agora. E agora, com um pouquinho de antecipação, eu vou fazer o Goomba machucando. O Goomba começando a machucar. Então aqui eu troco ele. Eu corto aqui. E nesse outro, ele vai ficar assim. Ó, parece que ele socou. Fala que não parece. Ó. Agora ele vai dar o soco com outro braço. E eu vou fazer assim por diante. E pronto, pessoal, consegui aqui fazer o Mario socando o Goomba. Vou até dar um zoom para vocês verem aqui, ó. Ó. E fica assim, ficou bem legal, né? Agora, vamos adicionar Agora o Mario ele vai correr, aí o Goomba vai tentar correr no Mario, mas aí o Mario vai pular e pular lá, e o Goomba não vai conseguir sair. Então, é o seguinte. O Goomba andando, eu não tenho o sprite dele ainda, tá? Eu vou colocar o Goomba normal, mas isso é uma demonstração, então eu não acredito que tenha problema. Vamos adicionar aqui. Seguinte, agora Mario, depois que ele deu o soco, o Goomba ele vai ter uma reação, né? Então, ele vai ficar com raiva e vai correr atrás do Mario. Então, eu vou aqui recortar para a parte que o Goomba ficou com raiva, que eu sei que é essa. Pronto. Agora sim, o Goomba tá com raiva. Ele vai correr atrás do Mario. Então, o Mario, eu vou usar os keyframes para fazer o Mario correndo. E eu vou inverter aqui. O Mario vai correr do Goomba. Bora lá. E... Bom, pessoal.
Pessoal, agora que o Mario vai correr do Goomba, é o seguinte. Precisava de um frame de transição. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou adicionar um daquele Mario assim, né? Do Mario que tá. Então, cadê o Mario assim? Cadê? Eu sei lá qual é o nome daquilo. Aí. Ele tá exatamente no tamanho que tinha que estar. Aí aqui. Tentar adicionar aqui, né? Então. É tipo uma mudança de sprite rápida, né? Então. Aí fica assim, ó. Aí fica bem mais realista. Agora, eu vou copiar várias vezes esse mar aqui, correndo. Vou selecionar tudo. Criar um clipe composto. Clipe composto é você junta todos os clipes em um só. E aqui, ele vai... Marca o primeiro keyframe. Eu já expliquei o que é keyframe. No segundo keyframe, o quadro-chave, né? Independente do que você acha e do que você chama, né? Então ele vai. Eu acho que devia ser um pouco mais rápido, né? Só um pouquinho. Então eu vou adicionar aqui mais ou menos. Então. E aqui no final tem outro keyframe. Mas tem um problema. Eu não vou usar keyframes porque os movimentos ficam muito robóticos. Muita gente vai falar isso. Porque o movimento é linear. O Mario ele fica linear. Não tem nenhuma curva de velocidade. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Curvas de velocidade nos keyframes. Primeira coisa, clique com o botão direito no seu clipe e clique em Read Time Controls. Aqui, você vai poder ver essa aba aqui. Clica com esse botão, chega até onde você quer que ele mude a velocidade. Vamos supor que eu quero aqui, Add Speed Point. Aqui, eu vou colocar ele em 110% de velocidade e aqui 75%. Aí já vai ter uma curvinha de velocidade. Se pá que ficou feio, né? Mas ok. Agora que o Mario correu, é o seguinte, ele vai dar de novo esse frame de transição e aqui ele vai nessa transição, ó, aqui, não, ele tava mais ou menos aqui, então vamos colocar aqui, um pouco mais pra cá, pronto. E nesse frame de transição, ele vai agora ter animação de pulo, cadê o pulo, né? Aí, tá assim até agora. É, se bem que esse pulo ficou muito... Tá, é o seguinte, vamos abaixar para que fique na posição que estava o outro, né? Aqui. Primeiro vamos animar o Mario e depois o Goomba, tá? Pode ser? E eu vou querer que ele faça tipo o Wii do Mario Odyssey, do Mario 64. Então, ele vai dar um pulo mais linear. Ele vai pular mais ou menos assim. Ele não vai pular alto, entendeu? Mas ele vai pular longe. É basicamente isso. Primeiro keyframe, ele vai estar aqui. Segundo, a distância é pouquíssima. Ele vai estar aqui. Então, aqui, ó. Já. Isso daí, dependendo, nem vai precisar de curva de velocidade. E no meio desses keyframes, não tem como adicionar no meio. Espera, eu acho que eu fui um pouco rápido demais nesse negócio. Então, vou adicionar aqui. Aqui, ele vai estar aqui. Ele vai subir. E nesse no meio, ele vai mexer um pouquinho pra cá. É basicamente isso. O ir,
ele vai dar uma subidinha. No próximo, ele vai. E uma coisa que vocês têm que atentar é que o negócio sempre vai ser linear, sempre vai andar em linha reta. Então, o pulo tem que ser bem diferente. E aqui ele vai cair. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou um pouco estranho, então vamos mudar isso. Eu acho que aqui ele tem que ser só um pouquinho mais devagar. Então é o seguinte, vamos ir no Restime Controls. Antes disso, já que está em PNG, eu vou precisar criar um clipe composto, porque ele só vai para clipes de vídeo. Agora eu vou Retime Controls. Eu acho que nele inteiro vai ter que ser um pouco mais devagar. Então aqui, vou mudar para 75. Ainda está muito estranho. É porque ele precisa carregar para esse pulo. Então vou colocar o mar agachado. Então cadê o mar agachado? Vamos tentar achar. Aqui. Eu lembro que eu tinha. Ele vai dar uma carregada para pular. Isso dá uma sensação. Isso, por mais que pareça só uma previsão, vocês vão ver a diferença que faz. Vou se preparar. Vou copiar aqui. E sim, ele está um pouco estranho ainda. Então precisamos mudar isso. Com alguns movimentos a gente já consegue mudar. Um dos maiores problemas é a velocidade e a distância que ele percorre. Então, que eu vou em 50. E ficou bem robótico. Então, para melhorar isso, vamos adicionar mais keyframes. Então, aqui, ao invés dele ir em linha reta, ele vai dar subida aqui. Nesse keyframe aleatório. Aqui, vai ter um keyframe aleatório que ele vai dar uma subidinha. Que ele vai dar uma descidinha. Aqui ele já vai ter descido mais para cá. E aqui, ele já vai ter descido mais. E aqui ele já vai ter descido mais. E aqui ele já vai ter descido mais. Aí fica assim, ó. Ficou um pouco estranho, né? Ficou um pouco estranho. Então, eu acho. Primeira música adicionada. Agora nós vamos adicionar o efeitos sonoros. Bora! Eu vou pesquisar aqui os sons que eu. Agora eu vou adicionar o som da hora que o Mario pular. Vamos ver. Vamos ver a hora que o Mario vai pular.
Ele vai começar um pouco antecipado assim, pronto. Pronto, som de pulo adicionado.